Estamos de volta com mais um episódio do nosso mini curso da Dinosfera, Dinossauros para Iniciantes. Espero que você esteja acompanhando aí os nossos episódios, esteja gostando do conteúdo que a gente está apresentando e lembrando que este é um mini curso oferecido para todas as pessoas que têm interesse sobre dinossauro, mas especialmente para aqueles profissionais, professores que precisam lidar com esse tema em sala de aula e às vezes ficam um pouco desamparados com relação a informações, tá bom? Então se prepara aí que já vai começar mais um conteúdo super legal do minicurso Dinossauros para Iniciante. Bora lá! Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Mello e você está no canal Dinosfera. Para o episódio de hoje do nosso minicurso, eu escolhi um tema bastante importante, porém bastante simples, que diz respeito a alguns animais que são tratados aí pelo grande público como dinossauros, mas que na realidade não são dinossauros não. Então vamos lá, vamos desvendar esse mistério sobre esses animais que, assim como os dinossauros, foram fantásticos, né? Então bora lá. Muito bem, o tema do episódio de hoje é Não somos dinossauros. Do que eu estou falando? Então bora lá, vamos ver. O objetivo do nosso episódio é identificar aqueles animais que frequentemente são confundidos com dinossauros, mas que não pertencem a esse grupo. E aqui já tem uma pista aqui nesta imagem que tem um pterossauro, né? Esse animal voador fantástico. Ele não é um dinossauro. A gente vai entender direitinho por que isso acontece, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Da onde que veio o tema, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque ao longo do tempo aí que eu tenho trabalhado com educação, tanto ensino superior quanto educação básica, eu tenho observado que muitos materiais e muitos produtos eles têm trazido informações erradas, né, que acabam confundindo a cabeça do pessoal que trabalha com esse material, que usa esse material para alguma finalidade, né? Então muitos materiais e produtos eles identificam animais dos mais variados tipos como sendo dinossauros e isso realmente não acontece. Por exemplo, às vezes quando a gente compra um brinquedo, a gente compra um livro, quando a gente compra um jogo de videogame ou de computador, vem ali alguns animais que são identificados como dinossauros, mas a classificação correta deles não é essa. Então a aula de hoje vai servir para justamente identificar pelo menos os principais, né? Aqueles que normalmente apresentam confusão com relação a essa classificação, tá legal? Então bora lá. Aqui eu tenho algumas imagens e você pode ver essas 4 imagens que uma delas corresponde aqui aos pterossauros, outra aos pelicossauros, aqui em cima ictiossauros e aqui mais embaixo elasmossauros. Nenhum desses animais é um dinossauro de fato, então a gente precisa entender por que eles não são dinossauros. Então olha lá, eu separei aqui agora por grupos, né? E então a gente vai falando um pouquinho de cada um. Aqui nós temos os pterossauros, que também são chamados por algumas pessoas de pterodáctilos, né? De uma maneira geral a gente pode considerar os dois como corretos, embora eles tenham significados diferentes, mas dizem respeito aos mesmos animais. Então são esses répteis fantásticos aqui, eles são voadores, né? Todo mundo sabe, isso tá certo. Eles tiveram uma grande diversidade quando viveram, né? E quando é que eles viveram? Na era Mesozoica. Então aqui agora eu tenho um pouquinho da diversidade que esses animais apresentaram, ó. É só uma pequena parcela dessa diversidade, mas você já consegue observar aqui, os desenhos estão representados apenas pelas cabeças desses animais, né? Mas você consegue ver a diversidade que existia de pterossauros. Alguma coisa parecida acontece com ictiossauros, que foram répteis, só que eles foram aquáticos, né? E uma característica deles que torna bem fácil a identificação desse grupo é com relação à aparência, que eles se pareciam muito com golfinhos, né? Mas eram répteis também.
e viveram na era Mesozoica. Nada tem a ver com os golfinhos de hoje em dia, nem com tubarões. E eles também tiveram uma grande diversidade. Aqui a gente observa apenas alguns tipos, né, que viveram lá num passado bem distante. Aqui tem outros grupos, eu destaquei aqui 3 grupos que podem ser tratados em conjunto, porque são muito próximos, né? Que são os elasmossauros, os plesiosauros e os mosassauros. Então aqui a gente tem a imagem de um desses animais, de um elasmossauro, e eles foram répteis aquáticos também, assim como os ictiossauros que eu acabei de mostrar. Uma característica que a maioria, não todos, mas a maioria apresentava era esse pescoço bastante comprido, né? E essas nadadeiras aqui. Aí nadadeiras, sim, elas faziam parte do corpo de todos esses grupos, né? E também viveram na era Mesozoica. Tá? Aqui um pouquinho da diversidade desses grupos, né? Para a gente ver como havia animais bem diferentes, né? E já estão todos extintos, viveram aí há muitos milhões de anos. E aqui eu coloquei uma célebre cena, né, do Jurassic World, aquele filme, em que aparece esse animal aqui, ó, saltando fora d'água para pegar, se não me engano, um tubarão, né, como isca ali. E esse animal é justamente um tipo de mosassauro, provavelmente um Kronosaurus, né? E portanto ele não é um dinossauro, tá? Então já fica aí dentro desse grupo que nós acabamos de ver. E existe ainda um último grupo, que é o grupo dos pelicossauros, animais como esses que estão aparecendo aqui. Eles foram répteis pertencentes a um grupo chamado de sinapsídeos, e eles estão ali na linhagem dos mamíferos e nada tem a ver lá com os dinossauros, tá? Apesar da aparência lembrar um pouco os dinossauros. Esses daqui foram terrestres, né? Então isso é uma característica que os aproxima dos dinossauros, mas somente com relação ao hábito, né? E também tiveram uma grande diversidade, tá? Só que eles viveram um pouco antes dos dinossauros aparecerem. Eles viveram lá no final da era Paleozoica, no período chamado de Permiano. Então esses animais aqui não encontraram nunca com os dinossauros, tá? E aqui um pouquinho da diversidade desses pelicossauros, cujo representante talvez mais conhecido seja o Dimetrodon, justamente esse animal aqui que tem, todos esses daqui são Dimetrodons, né? Então ele tem essa aparência com essa vela nas costas, uma estrutura muito parecida com a que alguns dinossauros possuem, tá bom? Muito bem, por que eles não são dinossauros? Então, tirando essa dúvida de vez. Um aspecto é dinossauros, aqueles não avianos, aqueles dinossauros tradicionais. Se você não entendeu essa denominação, volta lá no nosso episódio 2, na parte 2 do nosso minicurso, que lá eu falo um pouco sobre essa divisão, tá? Mas os dinossauros não avianos, eles só foram terrestres, certo? Eles não voavam e eles não foram aquáticos. Existe ali uma controvérsia envolvendo o gênero Spinosaurus, né? Mas ainda está ali um pouco nebuloso. Tudo bem, pode ser que ele tenha entrado na água, mas ele não era aquático de ficar o tempo todo dentro da água. Tá? Então consideramos que os dinossauros tradicionais eles eram apenas terrestres. Portanto, pterossauros são voadores, por isso não foram dinossauros. E os plesiosauros, ictiossauros, todos aqueles aquáticos também não foram dinossauros, e um dos motivos é esse. Isso é uma informação que você pode usar facilmente, mas ela não explica a história toda, né? Não é apenas o hábito que vai fazer ele ser ou não um dinossauro. Existe uma outra explicação por trás. E olha só, esses animais todos que eu mencionei hoje, eles não são dinossauros, na verdade, porque eles pertenceram a linhagens diferentes. Olha só, nesta imagem é possível a gente observar aqui em cima, ó. Aqui a gente tem serpentes e aqui a gente tem lagartos. E se a gente observar, ó, mosassauros, plesiosauros e ictiossauros são mais próximos, né, parentes mais próximos de lagartos e serpentes do que propriamente dos dinossauros que estão aqui.
Tá? Já os pterossauros não, os pterossauros foram arcossauros, assim como os dinossauros, né? E as aves de hoje em dia, e os crocodilianos também, tá? Mas mesmo assim, os pterossauros pertenceram a um grupo separado ali dos dinossauros, né? Que não era um dinossauro, mas era um arcossauro. Então, linhagens diferentes, grupos diferentes, e eles viveram também, pelo menos os pelicossauros, né, viveram em momento diferente, não na era mesozoica, mas sim na era paleozoica. Tá? Então esses os pelicossauros. Os demais eles viveram juntamente com os dinossauros. E aí é o seguinte, qual é o motivo então para essa confusão toda? Por que chamam esses animais de dinossauros? Bom, eu coloquei aqui, olha, primeiro porque eles foram répteis, então tem muitas características de répteis que os dinossauros também têm. Possuíam tamanhos variados, então você tinha desde pequenos até muito grandes, gigantes, como também aconteceu com os dinossauros. Muitos deles foram grandes predadores, né? Então também uma característica bem associada a dinossauros. A maioria deles viveu ao mesmo tempo dos dinossauros, então na era mesozoica, então era todo mundo junto ali, dinossauros em terra firme, pterossauros voando, ictiossauros e os outros aquáticos dentro da água. Tá? Então isso gera realmente uma confusão. E também todos eles foram extintos naquele famoso evento do final, que marca o final da era mesozoica. Né? Então se a gente juntar todas essas informações, realmente ela aparece, né, muito próxima daquilo que os dinossauros também apresentam como características. Só que a gente tem que se apegar para diferenciá-los justamente na classificação, nos grupos aos quais eles pertenceram, né? E que não tem a ver com o grupo dos dinossauros. E então é isso. Esse é o motivo pelo qual esses animais muitas vezes são confundidos com dinossauros, né? Então, como devemos chamá-los, né? Já que não posso chamar de dinossauro, chamo como esses grandes animais aí extintos? Bom, dê preferência a utilizar os nomes dos grupos. Então, elasmossauro, mosasauro, ictiossauro, pelicossauro e pterossauros, por exemplo. Né? Se você não conseguir, é muito nome, é muito difícil, então fala assim, répteis voadores, répteis aquáticos, extintos ou então da era mesozoica, porque aí você vai estar fazendo uma referência a características que são desses animais e você não vai estar dizendo que eles são dinossauros, tá bom? Muito bem, gente. Esse foi o tema da aula de hoje. Acho que eu tirei dúvidas de muitos de vocês. Espero ter realmente colaborado para que você melhore nas suas aulas e nas suas atividades sobre esses temas, tá bom? E vou ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode usar nossas redes sociais, pode usar o Instagram, pode usar o Facebook ou pode escrever um e-mail para nós. Se você quer que a Dinosfera faça alguma atividade aí na sua empresa, na sua escola, na sua casa, entre em contato, peça nossas sugestões que a gente vai adorar ajudar você, auxiliar você nesse seu aprendizado, tá bom? E realmente a gente espera que você tenha gostado do vídeo de hoje e fique ligado, né? Se inscreva, dê um like e ative o sininho das notificações para não perder o próximo episódio do nosso mini curso Dinossauros para iniciantes. Por hoje é só. Então, valeu!